E agora nós estamos em contato com o nosso convidado, estamos com um convidado internacional, ele fala conosco diretamente de Portugal, da região do Porto, mais próximo da cidade do Porto. Ele que é economista e escritor, Jorge Paiva. Jorge, uma boa tarde, é um prazer tê-lo no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem para vocês? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Jorge, você já nasceu com a sua discapacidade visual ou você adquiriu no decorrer do tempo? Não, eu nasci com baixa visão, mas tinha o que se pode falar de visão útil, ou seja, eu andava na rua sem nenhum apoio à mobilidade, andava tranquilo, sem bengala. Só que eu tenho glaucoma e o glaucoma tem sempre tendência a ser mesmo fazendo o controle, é sempre uma doença que tem tendência a ser degenerativa e eu, nesse processo, acabei por ficar cego ali em 2015 e, portanto, desde 2015 eu sou cego total, não tenho percepção de luz. E como é que foi para você essa passagem da pessoa com baixa visão e, posteriormente, ficando com a discapacidade visual total? Sim, olha, é sempre difícil, não é? Apesar de eu agora, olhando para trás, eu vejo que o meu percurso foi relativamente, a minha adaptação foi relativamente rápida, mas cada pessoa tem o seu ritmo e lá no início foi difícil. Embora eu tinha uma coisa a meu favor, que é eu sempre soube que um dia podia vir a ficar cego se não conseguisse controlar, se não conseguíssemos controlar as tensões, a pressão intraocular, com o tempo iria perdendo a qualidade visual e com o tempo iria ficar cego. Com grande probabilidade disso acontecer. Só que isso é o lado racional, não é? No fundo eu acreditava que eu sempre ia conseguir controlar e sempre ia correr tudo bem. Mas lá no fundo eu sempre sabia que um dia que isso era uma possibilidade muito real. E portanto, mas quando aconteceu foi difícil. Eu tinha algumas coisas a meu favor, que era eu no ensino básico, não sei como estavam aí, nos primeiros anos da escola, em criança, adolescente, eu aprendi braille. Eu estudei sempre a tinta até antes de entrar para a faculdade, mas aprendi braille e sempre li braille apesar de não precisar. E depois, quando eu entrei para a faculdade de Economia, eu na altura ainda tinha visão útil, ainda tinha baixa visão, mas é um curso muito à base de matemática e muita análise gráfica e eu nessa altura já achei preferível passar a estudar em Braille e a passar os meus apontamentos todos para Braille, mas ainda havia. Depois também eu tive uma professora de orientação e mobilidade, ainda quando no que nós chamamos aqui o ensino secundário, no pré-faculdade, aí nos 14, 15 anos, uma idade difícil, mas eu tive uma professora que me conseguiu convencer a aprender a usar bengala, a aprender as técnicas de orientação e mobilidade, que um dia podia ser útil, e ela lá conseguiu, e o que acontece é que eu, quando fiquei cego, lá em 2015, 16, e foi só, tive aulas de orientação e mobilidade para aprender a usar bengala, mas no fundo foi um pouco recordar conceitos que eu já tinha e pô-los em prática e treinar e pôr em prática. E foi assim o meu processo. Foi difícil, foi custoso, mas foi relativamente rápido. Eu, em poucos meses, já andava na rua tranquilo com bengala e, entretanto, nessa altura candidatei-me a ter um cão-guia e num processo que não é normal aqui, mas por uma série também de circunstâncias, eu acabei por
em cerca de um ano, conseguir um cão-guia. No início de 2015 ainda tinha baixa visão, em meados de 2017 eu já andava com um cão-guia, portanto foi todo um processo relativamente rápido. O senhor pegou o cão-guia em Portugal mesmo, em alguma associação aí de Portugal? Sim, sim. Os cães-guia em Portugal são todos, na altura não, só há uma escola aqui. E a escola até 2016 ia buscar 2 cães apenas aos Estados Unidos, a uma escola em Nova Iorque, mas curiosamente foi por isso que o meu cão foi rápido, porque era uma das pessoas, 2 pessoas selecionadas para ir buscar um cão a Nova Iorque em 2017. Esse processo foi suspenso pelos norte-americanos e curiosamente nunca mais foi retomado, portanto neste momento, como os cães têm uma vida útil, digamos assim, de cerca de 8, 9 anos, neste momento, 2026, já não há nenhum cão não português a trabalhar em Portugal. Os cães são todos portugueses. É a Animas, né, que é a escola daí? Não. A Animas é uma instituição que treina cães de assistência, mas outros tipos de cães de assistência, cães de serviço para surdos, cães para pessoas autistas, um pouco, mas os cães-guia é uma outra instituição, é a Escola de Cães-Guia, é uma outra instituição que treina esses cães. Curiosamente, as 2 instituições colaboram, mas estão cada uma na sua área. A Escola de Cães-Guia com isso mesmo, com os cães-guia, e a Animas com os outros tipos de cães de assistência. Sim, perfeito. Como que é a aceitação da população portuguesa em relação aos deficientes que utilizam os cães-guia em Portugal? O senhor já viajou também para outros países? Sim, olha, curiosamente eu não sei se sou a melhor pessoa, porque eu ouço muitas histórias de pessoas que são barradas e dificuldades em Uber e em táxi, não sei. Eu nunca tive, nestes anos todos, em vários países, incluindo no Brasil, eu nunca tive dificuldade, nunca fui barrado, nunca me criaram dificuldades. E eu acho que aqui já há muita informação e as pessoas já começam a ser relativamente tranquilo. Claro que existem sempre episódios, agora existe aqui uma questão mais em Lisboa, com a Uber, porque há muitos motoristas imigrantes orientais do Bangladesh, Índia, Paquistão. Pronto, existe aqui algum choque cultural e alguma falta de informação, mas no Porto é mais tranquilo e eu especialmente não tenho assim más experiências com Uber e também muito menos nunca fui barrado em nenhum restaurante ou salas de espetáculo ou transportes. Já viajei bastante até pela Europa e já fui 2 vezes ao Brasil com o meu cão. Já estive até em países onde não há lei de cães de assistência, como há em Portugal e no Brasil. Já estive em Angola e em Marrocos e não tenho assim nenhuma história lamentável para contar. Quantos países o senhor já conheceu? Com o meu cão guia, 12. Depois eu próprio, antes desse processo, ainda tenho mais uns 5 países, sim, 17. E esses países todos, o senhor conheceu a trabalho, esses países com o cão, principalmente a trabalho, ou simplesmente passeio? Não, com o cão foi sempre em passeio, em viagens mesmo de lazer. Tinha aí uma situação meio pendente para o Brasil de trabalho, mas não se chegou a concretizar e, portanto, mesmo das 2 vezes que eu estive em São Paulo e em Salvador, foi em passeio. Fiz um curso em São Paulo em 2000, já muito lá atrás, mas ainda tinha baixa visão e também estudei aqui na Europa, e na Europa eu penso que já está estendido o programa a outros países de fora da Europa. Existe aqui um programa chamado Programa Erasmus, que permite o intercâmbio internacional de estudantes. Eu, quando andava na faculdade, fiz um semestre, 6 meses, no âmbito desse programa aqui em Barcelona, que é aqui ao lado, é aqui perto. Mas foi e também tive uma experiência de trabalho em Moçambique,
lá atrás, bem lá atrás também, já muito atrás, em 94. Curiosamente, na altura da Copa do Mundo que o Brasil ganhou, eu vi os jogos em Moçambique. E pronto, mas cego foi sempre em viagem e não foi em trabalho. O fato de, em Moçambique, Angola, utilizar também da língua portuguesa, facilita? Sim, claro, facilita muito. Agora, aqui na Europa há um grande incentivo à utilização da aprendizagem do inglês. Aliás, há licenciaturas, mestrados até aqui em que, se a pessoa não tiver um bom nível de inglês, não é possível ingressar, o que é muito discutível, mas pronto, mas por um lado é bom. Mas claro que o português tem essa facilidade de comunicação no Brasil, em Angola, em Moçambique e noutros países mais pequenos. O senhor, depois de se formar em economia, teve alguma continuidade de seus estudos, uma pós-graduação, um mestrado, em outras áreas também? Não, eu estive sempre ligado à área financeira e à área da fiscalidade, dos impostos, trabalhei sempre nessa área e nunca, depois de terminar a minha licenciatura, eu quando fiz a minha licenciatura eram 5 anos, agora não, porque agora existe o protocolo de Bolonha, que é um protocolo da União Europeia, que passou as licenciaturas quase todas para 3 anos e depois os alunos fazem na mesma os 5 anos, mas é via etápica com 3 anos de licenciatura mais 2 anos de mestrado, mas eu sou de uma fase anterior, portanto eu só fiz a licenciatura e depois comecei a trabalhar e nunca mais me senti motivado para voltar a estudar. E se eu fizesse, houve ali uma altura há uns anos atrás em que eu ainda cheguei a pensar, mas numa experiência internacional, talvez na Europa ou mesmo no Brasil. O Brasil é bom em termos na área financeira, na área do marketing, na área da estratégia e do empreendedorismo. Cheguei a ponderar essa hipótese. Na altura não era tão fácil, agora já penso que já é mais fácil, já existem mais protocolos. Mas acabou por não acontecer e agora também não estou muito motivado a voltar a estudar. Estou mais interessado na componente corporativa e empresarial. O senhor considera que os produtos de tecnologia para as pessoas com algum tipo de discapacidade, aí na Europa, o senhor considera eles caros também? Não, os produtos são muito caros e é sempre uma linha Braille, um bloco de notas com a linha Braille, eu estou-me a lembrar das mais caras, a Braille Sense, não sei se conhecem. Penso que sim, que é um produto internacional. A mais cara ela está a custar aqui cerca de 5.000 euros, isso deve ser que é 30 mil reais, Nossa. Talvez, muito caro. Mas já existem opções bem mais baratas, né? Mas só para dar uma ideia, o software de voz para PC ou para Mac, existe o NVDA, que penso que também existe no Brasil, né? Que é grátis. Mas depois existem produtos internacionais como o JAWS ou o Screen Reader da Dolphin. Leitores de ecrã, anda sempre tudo aí à volta tentando converter aqui mentalmente, aí à volta dos 5, 6 mil reais. São sempre produtos muito, muito caros. Existe um programa aqui, penso que também existe no Brasil, chamado de Produtos de Apoio ou Ajudas Técnicas, em que o Estado financia a 100% a aquisição desses produtos. O programa é bom, só tem um problema, que é muito demorado, demora muito tempo, demora meses e às vezes anos a conseguir o financiamento. Aqui no Brasil nós temos um semelhante que é a Caixa, né? Caixa Econômica Federal faz um financiamento do produto. Inclusive estão fazendo agora uma nova avaliação, pedindo uma avaliação para as pessoas com algum tipo de discapacidade para ver quais produtos ficarão nesse programa, o que os deficientes acham que deve continuar neste programa. Sim. E agora seus livros, quando que o senhor escreveu o seu primeiro livro? Eu escrevi o meu primeiro livro na altura da pandemia, 2020, mas foi coincidência.
não teve muito a ver. Mas talvez pela circunstância de estarmos muito mais em teletrabalho, ter mais tempo, mas foi mais. Eu comecei a escrever umas crónicas e a publicá-las no. Não, primeiro eu tive com o meu cão em 2017, em 2020. 3 anos após, eu já tinha muitas experiências, muitas viagens, sobretudo aqui em Portugal, e muitas histórias com o meu cão, e a minha vida já tinha dado assim uma grande volta. E eu comecei a escrever um pouco mais para não me esquecer de muitos episódios que tinha vivido, mais para não esquecer. Entretanto, já que tinha esses textos, comecei a publicá-los, alguns no Facebook, na altura, e comecei a receber e eram textos longos. Eu pensei, ninguém vai ler, ninguém lê textos longos nas redes sociais, mas curiosamente comecei a ter muitas reações. E comecei-me a entusiasmar, e o que aconteceu foi que eu cheguei ali a uma altura que pensei, e se eu pegasse nisto e escrevesse um livro? Eu costumo dizer que eu decidi escrever o meu livro quando ele já ia a meio, e foi um pouco por causa disso. Foi uma má opção, porque escrever para as redes sociais não é a mesma coisa que escrever para um livro, porque o enquadramento é diferente. A gente não pode dizer num livro, como tinha dito ontem, ou pronto. Deu muito trabalho a rever os textos todos que estavam para trás, deu mais trabalho a rever os que já tinha escrito do que a escrever depois as crónicas seguintes. Mas o que é um facto é que eu nem fazia a mínima ideia como funcionava o mercado editorial e como a parte técnica de escrever um livro, da revisão ortográfica e sintática e da capa e da paginação, tudo isso. Foi aprendendo à medida que foi precisando e à medida que foi pedindo a outras pessoas para fazerem essa parte mais técnica. O que é um facto é que eu cheguei ali ao final de 2020 e publiquei esse livro. O livro se chama Nasci de Novo, como o meu cão-guia Zangão transformou a minha vida, é o subtítulo. E pronto, é um livro. Entretanto, depois surgiu a ideia de fazer um pouco para mostrar também os valores de liberdade, independência e mesmo socialização que um cão-guia permite a uma pessoa cega. Com as experiências todas que já tinha vivido, surgiu uma ideia de fazer uma viagem sozinho com o meu cão pela Europa, de comboio, de trem. E curiosamente, essa ideia também surgiu em 2020, entretanto meteu-se o Covid, foi adiando, até que chegou ali em meados de 2021, e eu ia sempre adiando de 3 em 3 meses, porque o Covid primeiro dizia-se que era um problema que se resolvia em 15 dias, depois 3 meses, depois já estávamos no Natal de 2020, e entretanto chegou ali uma altura que eu pensei, o Covid nunca mais se vai resolver, eu não vou ficar aqui eternamente à espera. E organizei-me, fiz o meu roteiro de viagem e parti em setembro de 21. E pronto, e depois no decurso dessa viagem aconteceu depois o segundo livro que eu escrevi exatamente sobre todos os países por onde andei. O livro, o segundo, se chama Vai Lá e Faz. Desculpa. O título é Vai Lá e Faz, mas depois tem um subtítulo que é Pela Europa a Viver o Sonho com o meu cão-guia Zangão. E aí, quais os lugares que o senhor foi com o cão para fazer esse livro, pela Europa? Eu saí, na altura, por causa do Covid, tinham interrompido as ligações de trem entre Portugal e Espanha. Portanto, nós estávamos aqui sem ligações. Só que eu descobri que existia uma ligação para a Galiza, no norte de Portugal, Galiza, para a Espanha. Então eu fui de comboio para a Galiza, para Vigo, depois lá apanhei o avião, comboio de alta velocidade para Madrid, mas estive em Madrid só de passagem, só passei lá uma noite, fui mesmo fazer escala porque o meu objetivo era Barcelona. Eu fui para Barcelona, estive lá 3 dias. Barcelona, que era uma cidade que eu conhecia relativamente bem, porque eu, como referi há pouco, tinha estudado lá 6 meses, mas já tinha sido há muito tempo, mas a cidade não mudou muito. Eu já, o metrô e outras, e tudo, já estava tudo mais ou menos igual. E eu depois de Barcelona
apanhei um TGV, que é também um trem de alta velocidade para Paris. Estive 3, 4 dias em Paris e de lá também fui novamente de trem para Roma, com uma escala em Turim. Estive em Roma uns dias, estive no Vaticano, consegui estar pessoalmente na audiência com o Papa Francisco, o falecido Papa Francisco. Foi incrível, foi uma coisa que eu nunca pensei que conseguisse, foi assim muito emocionante. E depois daí eu fui para Berlim de avião e também estive uns dias em Berlim. Depois de lá voei para Estocolmo, para a Suécia, de Estocolmo para Oslo, Noruega, lá no norte, e depois voltei para Bruxelas, que é onde estão a sede das instituições da União Europeia. Tive um fim de semana, de sexta até segunda, em Bruxelas, e depois de lá voltei para Madrid, agora sim, para visitar Madrid. Estive lá uns dias também, e depois de Madrid voei de avião para Lisboa, e em Lisboa depois vim de trem para o Porto. E foi assim. E a torre, o senhor conheceu lá em Paris, a Torre Eiffel? Não visitei por dentro, estive lá no Champ de Mars e estive na Torre Eiffel, almocei lá, andei por lá assim um pouco a vaguear, como nós dizemos, a andar de um lado para o outro, a falar com pessoas. Depois andei por Paris, pelas ruas de Paris nessa tarde. E depois de lá voltei. Eu, em Paris, fui o único sítio a única cidade onde eu não estive num hotel, estive em casa de umas pessoas amigas, ali no subúrbio de Paris, ali a uns 20 quilómetros, 30 talvez, e eu depois no final da tarde apanhei o trem e voltei para a casa desses meus amigos. Mas andei sempre sozinho, só com o meu cão e com o iPhone, e foi tranquilo, eu orientei-me sempre bem. Aí em Portugal, além do senhor, tem muitas pessoas usuários de cão-guia? Não tem muitas, são muito poucos, são cerca de 150 pessoas, mas pronto, atendendo aqui em Portugal são cerca de 90 mil pessoas com deficiência visual, talvez uns 50, 60 mil pessoas cegas. Sei que estes números não têm nada a ver com o Brasil, mas a escala, a dimensão também é diferente, mas independentemente deste número ou de outro, 150 é sempre muito pouco. Como eu costumo dizer, é quase um não assunto, é bem residual no total. Aqui no Brasil nós temos pouco mais de 200 pessoas também que são usuários de cão-guia. Temos até algumas instituições que treinam os cães, o Instituto Admax aqui em São Paulo, o IRIS também, que foi o pioneiro, aliás, do cão-guia, o Instituto Federal Catarinense, né, tem algumas instituições que fazem esse trabalho. E pela Europa, tem bastante gente que faz isso? Eu não tenho números, mas na Europa existem muitas escolas de cães guia. Aliás, normalmente nos vários países há mais do que há várias instituições a treinar. Em Portugal só há uma, e seria suficiente se treinasse mais cães, porque a procura também não é muita, mas eu não tenho números, mas creio que a realidade... Tenho números de Espanha, sei que em Espanha estão a entregar cerca de 200 cães por ano, que é muito bom. Isso à escala de Portugal corresponderia aí a 40 cães por ano a serem entregues, e aqui estão a entregar cerca entre 10 e 15 cães por ano. Se considerarmos 150 usuários, facilmente se compreende que quase todos os cães que estão a ser treinados são para substituir cães que se aposentam, não é? Portanto, o crescimento é difícil. Eu do senhor, creio que já deve estar quase se aposentando. O senhor pensa em adquirir outro? Sim, o meu cão, para todos os efeitos, já está aposentado.
desde de janeiro, mas é um cão que ainda está bem, é mais pelo cansaço. Já não é desejável fazer assim grandes percursos com o cão porque ele fica cansado, mas fisicamente ele está bem, não tem doenças, não tem dores articulares, não tem aqueles problemas de displasia da anca, o cão está bom, está saudável, mas já é um cão que eu já não posso, já é um cão que eu já não podia meter num avião para fazer um voo de 10 horas e meia para São Paulo. Portanto, eu já estou à espera, eu já pedi a substituição do meu cão em janeiro e estou nesse processo. E ainda não tenho uma ideia de quando o senhor vai conseguir obter outro. Espero ter uma ideia mais concreta ainda durante este mês, mas para já, ao dia de hoje, ainda não. Ô Jorge, como é que estão as questões de acessibilidade aí em Portugal, também em outros países, como por exemplo, a audiodescrição, né? Como que estão esses recursos? Olha, é assim, a audiodescrição é um recurso caro, não é? Caro para quem faz audiodescrição. Nós aqui temos um problema, é que nós somos o mercado, digamos assim, que é mesmo assim, é muito reduzido. Pelos números que eu falei há pouco, o mercado é muito reduzido. O Brasil tem a vantagem de ser um mercado imenso, portanto é muito mais fácil trabalhar a audiodescrição em eventos culturais, digo eu, em espetáculos. Tem mais procura, tem mais mercado, é mais fácil. Em Portugal é bem difícil. Quando nós estamos a falar das plataformas de streaming, tipo Netflix, Disney Plus, Apple TV, essas coisas, nós acabamos por beneficiar um pouco da produção do Brasil. Quando são conteúdos produzidos em Portugal, da origem, séries, como aconteceu esta agora, por exemplo, a Rabo de Peixe, que eu penso que no Brasil passou com o nome de Maré Branca, acho que é assim. Quando são produções nacionais, da Netflix, por exemplo, elas têm audiodescrição em português de Portugal. Quando não há problema, porque nós acabamos por beneficiar um pouco da audiodescrição do Brasil, em que existe muita oferta. Agora, quando estamos a falar de teatro ou espetáculos musicais, tipo a Sala de São Paulo, como eu assisti aí em São Paulo, num espetáculo de música clássica, em Portugal quase não existe. Mas um pouco também porque não existe, você corre o risco de organizar um conteúdo com audiodescrição, uma temporada de 20 espetáculos, por exemplo, e de repente só 2 ou 3 é que têm pessoas com deficiência visual e mesmo nesses têm 2 ou 3 pessoas. Portanto, fica muito difícil assim. Se bem que isto é aquele problema de não existe porque as pessoas não vão ver e as pessoas não vão ver porque não existe. E a gente não sabe muito bem onde é que isso começa. Mas temos sempre esse problema da audiodescrição, na audiodescrição. Agora, noutro tipo de recursos, como a questão das linhas guia, do chão, das estações de autocarro, ônibus ou as estações de comboio, comboio-trem ou metrô, aí já existe mais investimento, já é mais fácil, mas há sempre aquela ideia correta, não é, de que tudo que existe é pouco. É sempre e o semáforo sonoro? Sim, o semáforo sonoro existe muito aqui, mas o problema é que nem sempre a gente vai fazer um percurso numa cidade. Um cruzamento tem, o outro já não tem, depois o outro já tem de novo, também é complicado. O piso tátil é respeitado em Portugal? Respeitado em que termos? É assim, existem calçadas cada vez mais que têm piso tátil a assinalar os cruzamentos, as passadeiras, para assinalar as faixas. Nem sempre, ou melhor, existe muito pouco. O que se vai fazendo de novo já vai existindo, mas existe sempre o problema das cidades antigas, das ruas antigas,
e é sempre difícil. Se bem que eu creio que é mais complicado para cadeirantes. Quando você vai com bengala, de algum jeito, pode ser difícil da primeira vez, mas depois você situa pontos de referência e da segunda vez já vai. Como eu disse, eu não tenho muita dificuldade porque como eu ando com o cão guia, mesmo em sítios que não conheço, eu vou com o Google Maps no iPhone e vou-me orientando. Aliás, eu sempre, em todas aquelas cidades onde eu nunca tinha estado, sempre me orientei tranquilo, nunca tive assim dificuldade, mas com bengala é mais importante a questão do piso tátil. Quando você pergunta se respeitam, se refere concretamente a quê? A existir ou não, ou está colocado de forma correta? Está colocado de forma correta, e se a população, às vezes, coloca alguma coisa em cima... Não, isso existe, isso existe sempre. Coisas, obstáculos colocados em cima, ou carros estacionados na calçada e nomeadamente obstruir as linhas de guia ou os locais onde tem piso tátil, isso existe sempre aí alguma falta de civismo, né? Estamos conversando com o economista e escritor português Jorge Paiva, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, em parceria com o canal do YouTube da Rádio Web Teletema. Ô Jorge, e a questão de empregabilidade? Como é que está o trabalho, a empregabilidade para as pessoas com algum tipo de discapacidade aí em Portugal? Olha, está mal. Existe sempre, neste momento, isto tentando não ir muito para uma questão muito técnica, mas nós aqui em Portugal estamos quase no que nós chamamos, que os economistas chamam de pleno emprego, ou seja, quase não existe desemprego. Existe uma taxa de desemprego aí de 5 ponto qualquer coisa por cento. O que é considerado desemprego natural, ou seja, em qualquer economia do mundo há sempre uma taxa de desemprego chamada taxa de desemprego natural, é aquela taxa abaixo da qual dificilmente baixa, porque há sempre uma franja de pessoas que não querem se integrar no mercado de trabalho por algum motivo. Pronto, e nós estamos quase num nível de pleno emprego, embora com essas questões agora das guerras no leste da Europa e no Médio Oriente, há um bocado aqui uma tendência inflacionista que pode comprometer um pouco isso, mas estamos assim. O que acontece é que este cenário, a área da deficiência não acompanha, ou seja, há muito desemprego no segmento das pessoas com deficiência e as taxas não são de maneira nenhuma esta que eu referi, são taxas de desemprego efetivo mesmo, e é difícil. Existem agências a trabalhar a empregabilidade das pessoas com deficiência. E existem campanhas também, existe uma lei de cotas em Portugal, que é recente, eu penso que deverá ter aí uns 3 anos, em que as empresas são obrigadas a preencher uma cota mínima de pessoas com deficiência, mas o mercado ainda se está a ajustar a isso. E existe muito desemprego. O que eu acho que as pessoas devem fazer, embora depois nem toda a gente tenha esse perfil, que depois cada pessoa é uma pessoa, a forma mais fácil de obviar a isso é as pessoas tentarem criar o seu próprio emprego. Ou seja, o que eu aconselho sempre às pessoas com deficiência, mas mais aos pais de crianças e adolescentes, é investirem sempre na formação universitária, porque é uma defesa, e depois, se essas pessoas tiverem perfil, é sempre mais fácil a via da criação do próprio emprego, em que a pessoa tem o controle sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio emprego, sobre as suas próprias decisões e não está pendente de decisões de terceiros. Agora, claro que depois na prática as pessoas com deficiência são como a média da população em geral, não é? Nem toda a gente tem perfil para esse tipo de solução.
e pronto, não se vai fazer uma coisa só porque faz sentido ou porque é porque a média tem mais sucesso, e pronto, mas o cenário, eu do que me parece, do que tenho visto e ouvido e lido, eu creio que pelo menos o Brasil é um país continental, não é? É um país imenso. E, portanto, quando nós falamos do Brasil, muitas vezes temos de saber do que é que estamos a falar, porque é uma realidade muito enorme e muito diversa. Mas se me focar em São Paulo, ou nas grandes cidades, São Paulo, Rio, e outras cidades grandes, eu penso que o tipo de problemas, de realidade de problemas que existe no Brasil é mais ou menos o mesmo que existe em Portugal. Sim. Ou na Europa. Os problemas são basicamente os mesmos. Isso também tem a ver com uma realidade. Eu estive no Brasil, estive em São Paulo a fazer um curso nos anos 90 e uma coisa que eu observo, não só do Brasil, mas de outros países, nós quando íamos eu quando saía de Portugal para ir para o Brasil, ia para uma realidade diferente, bem diferente, as coisas, tudo em geral era tudo novo. Hoje em dia começa a não ser assim. Quando eu vou para São Paulo, ou para Luanda, ou para Berlim, ou para Lisboa, eu uso o Uber em todo lado, o Google Maps, a realidade, o digital está a tornar tudo muito mais homogéneo. As coisas são muito mais, a realidade, quase que, como é que eu transmito esta ideia? Isso é bom e é mau, não é? Semelhante. Mas, sim, começa aquela ideia de aldeia global, o mundo começa a ser tudo muito parecido em todo lado. E eu quando viajei para São Paulo nos anos 90 era tudo muito diferente. Hoje em dia começa a ser tudo muito igual. E pronto, eu quero apanhar um Uber em Lisboa, ou em São Paulo, ou no Porto, ou em Roma, é tudo a mesma coisa, é muito parecido. Antes tinha sempre um táxi em São Paulo, era muito diferente de um táxi em Lisboa há 20 ou 30 anos atrás, e essas diferenças têm-se vindo a esbater e o mundo está cada vez mais homogéneo. Facilita, mas por outro lado perde-se aqui alguma diversidade, acho eu. O Brasil tem se destacado muito, aliás já faz uns anos, na questão do paradesporto, né, os esportes paralímpicos. E como que eles estão aí em Portugal? Também existe, pronto, há sempre a diferença da escala, não é? No Brasil é sempre tudo grande, comparativamente, mas existem atletas, já há umas décadas, atletas paralímpicos medalhados, né, em Jogos Olímpicos, em Jogos Paralímpicos, e nomeadamente atletas cegos na área talvez do atletismo. Eu não estou muito por dentro, mas sei que existem atletas. Eu estava-me a lembrar de uma atleta, mas penso que ela vive cá em Portugal, mas é cabo-verdiana e compete por Cabo Verde, embora ela tenha um cão-guia português também. Mas existem atletas medalhados em Paralímpicos já desde há algumas décadas, talvez. Inclusive há alguns que já estão aposentados. Estou-me a lembrar do Miguel Vieira, que eu penso que chegou, que é judoca, cego, judo, e ele chegou, penso que ele esteve nos Paralímpicos do Rio em 2014, penso eu, 16. ou 12, 16. Estava aqui focado na Copa de 14. E eu penso, não sei se ele chegou a ser medalhado, mas existe, não é uma realidade que eu acompanho muito, mas existe. Claro que o Brasil tem sempre, em referência, é sempre 20 vezes em média maior que Portugal, portanto isso acompanha depois tudo, para o bom e para o mau.
Jorge Paiva, em nome da Rádio Paraty FM, do canal do YouTube da Rádio Web Teletema, programa Espaço da Inclusão. Gostaria de agradecer a sua atenção, gentileza aqui com o nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse, fizesse as suas considerações finais. Se quiser deixar aí os meios para quem possa comprar os seus livros, fique à vontade. Sim. Olha, eu queria só dizer uma coisa, não sei se tenho tempo. Claro, fique à vontade. Sim, eu queria só dizer que muitas vezes as pessoas se autolimitam com base em dificuldades que nem são delas, são transmitidas pelos outros e saem de casa um pouco com isso em mente e acabam por atrair um pouco essas dificuldades. Eu estive em 2023 ou 24, 24 talvez, já não recordo bem, que eu estive em São Paulo pela última vez, foi 23, 24 estive em Salvador. E eu andei quase sempre sozinho, embora tenha-me encontrado sempre com pessoas e fui a eventos, mas fazia os percursos sozinho para ir e para vir e sempre foi tranquilo, nunca tive problemas com violência ou com pessoas menos simpáticas ou e sempre estive tranquilo e sempre resolvi as coisas e isto para dizer que muitas vezes a realidade nós temos um pouco embora sempre no controle e sempre em segurança e sempre com a noção daquilo que podemos e não podemos fazer, todas as pessoas com deficiência ou não têm as suas limitações, todos nós somos um caso único, mas a ideia que eu quero passar é isso, é para as pessoas não terem, nós não devemos ter receio, não nos devemos autolimitar e devemos ir à procura, em busca e vai sempre correr tudo bem e quando não correr bem a gente vai lá e resolve e segue em frente. Quem quiser, tiver curiosidade e quiser me seguir no Instagram ou no Facebook, eu estou lá como zangão.cão-guia, Zangão que é o nome do meu cão, zangão.cão-guia. Eu penso que é a melhor forma. Tenho um e-mail que é Jorge Paiva. O meu e-mail não é fácil, porque não é daqueles Gmail ou Hotmail. É Jorge Paiva @previsional de previsão, que é de uma empresa que eu tive, previsional.pt. Pode-me ou no WhatsApp, no Instagram e no Facebook tem lá os meus contactos, quem tiver curiosidade ou quiser alguma informação ou tiver alguma curiosidade ou vier a Portugal e quiser aí um suporte e pronto, penso que é isso, né? Ok, conversamos com o economista e escritor português Jorge Paiva, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.